Como comer pão e doce sem disparar a glicose? Se você tem diabetes ou pré-diabetes, provavelmente já ouviu que precisa cortar completamente o pão, abandonar todos os doces e nunca mais comer carboidratos. Mas será que isso é verdade? A resposta é mais equilibrada. O pão e o doce realmente podem aumentar rapidamente a glicose no sangue, principalmente quando consumidos em grandes quantidades. Entretanto, a porção, o tipo de alimento, a combinação com outros nutrientes e até aquilo que você faz depois da refeição podem modificar bastante essa resposta. Isso não significa que exista uma fórmula capaz de transformar um doce em alimento livre ou impedir completamente o aumento da glicose. Também não significa que um truque alimentar possa eliminar o diabetes. O objetivo é aprender a reduzir os picos, fazer escolhas melhores e manter a glicemia dentro da meta definida pelo profissional que acompanha você. Primeiro, precisamos entender o que acontece no organismo. O pão contém amido, que é um tipo de carboidrato. Durante a digestão, esse amido é quebrado e transformado em glicose. A glicose passa para o sangue, e o pâncreas libera insulina para ajudá-la a entrar nas células. Na pessoa com resistência à insulina, o organismo não responde adequadamente a esse hormônio. Por isso, a glicose pode permanecer elevada por mais tempo. Pães feitos com farinha branca, biscoitos, bolos, refrigerantes e doces geralmente são absorvidos mais rapidamente, especialmente quando tem pouca fibra. Isso facilita uma elevação rápida da glicemia. Mas existem estratégias que podem diminuir a velocidade dessa absorção. A primeira é escolher melhor o pão. Sempre que possível, prefira um pão verdadeiramente integral. Não confie apenas na cor, porque alguns pães escuros possuem farinha refinada e corantes. Observe a lista de ingredientes. A farinha integral deve aparecer entre os primeiros itens. Compare também a quantidade de fibras entre as opções disponíveis. A fibra não impede que o carboidrato seja absorvido, mas pode tornar a digestão mais lenta e ajudar na saciedade. Dessa forma, a elevação da glicose tende a ser mais gradual. Mesmo o pão integral, porém, contém carboidratos. Comer 4 ou 5 fatias pode elevar bastante a glicose. Integral não significa consumo ilimitado. Por isso, a segunda estratégia é controlar a porção. Em vez de comer vários pães ou preencher o prato com massas, experimente começar com uma quantidade menor. Para algumas pessoas, uma fatia de pão é suficiente. Outras podem tolerar uma porção diferente. A resposta não é igual para todos. Ela depende dos medicamentos utilizados, da atividade física, da quantidade de músculos, do sono e do nível de resistência à insulina. A terceira estratégia é não consumir o carboidrato sozinho. Um pão branco com geleia, acompanhado de café adoçado, oferece uma grande quantidade de carboidrato e pouca proteína ou fibra. Essa combinação pode elevar rapidamente a glicemia e deixar a pessoa com fome novamente pouco tempo depois. Uma opção melhor seria combinar uma porção moderada de pão integral com ovos, queijo branco, frango desfiado ou outra fonte de proteína. Também é possível acrescentar tomate, folhas, pepino ou abacate. A proteína, a fibra e a gordura presente naturalmente nos alimentos tornam a refeição mais completa e podem retardar o esvaziamento do estômago. Mas atenção, isso reduz a velocidade de absorção, não faz o carboidrato desaparecer. Acrescentar queijo, manteiga ou azeite em excesso também pode aumentar muito as calorias da refeição. A quarta estratégia é mudar a ordem dos alimentos. Quando houver uma refeição completa, comece pelos vegetais sem amido, como salada, brócolis, abobrinha, couve-flor, repolho ou berinjela. Depois, consuma a fonte de proteína, como peixe, frango, ovos ou carne magra. Deixe o pão, o arroz, a massa ou a sobremesa para o final. Essa ordem pode ajudar algumas pessoas a apresentar uma elevação menor da glicose após a refeição. Não é um tratamento isolado, mas pode ser incorporada a uma rotina saudável. Uma forma simples de montar o prato é preencher metade dele com vegetais sem amido, um quarto com proteína e o último quarto com uma fonte de carboidrato de melhor qualidade. Essa distribuição também aparece nas orientações alimentares para pessoas com diabetes. Associação Americana de Diabetes, Método do Prato. Mas e os doces? É preciso abandonar tudo para sempre? Para muitas pessoas com diabetes tipo 2 bem controlado, uma pequena porção ocasional pode fazer parte do planejamento alimentar. Isso deve ser individualizado, principalmente para quem utiliza insulina ou medicamentos que podem causar hipoglicemia. O momento escolhido faz diferença.
Comer um doce de estômago vazio costuma provocar uma resposta diferente de comer uma pequena porção depois de uma refeição equilibrada, com vegetais, fibras e proteínas. Você também pode diminuir a porção. Em vez de uma fatia enorme de bolo, escolha um pedaço pequeno e coma devagar. Em vez de abrir um pacote grande de biscoitos, separe previamente uma quantidade limitada. Evite beber o açúcar. Refrigerantes comuns, sucos adoçados, cafés muito açucarados e outras bebidas açucaradas são absorvidos rapidamente e quase não oferecem saciedade. Não presuma que um produto indicado como diet, fit ou sem adição de açúcar possa ser consumido livremente. Ele ainda pode conter farinha, amido, gordura e uma quantidade significativa de carboidratos. O rótulo precisa ser avaliado por completo. A quinta estratégia é caminhar depois da refeição. Uma caminhada leve de 10 a 15 minutos pode ajudar os músculos a utilizar parte da glicose que está circulando no sangue. Não é necessário fazer um exercício intenso logo depois de comer. Caminhar dentro de casa, no quintal ou pela rua, quando houver segurança, já pode ser útil. Pessoas com doença cardíaca, dificuldade de equilíbrio, feridas nos pés ou outras limitações devem perguntar ao profissional de saúde qual atividade é mais segura. A atividade física regular faz parte da prevenção e do tratamento do diabetes tipo 2, juntamente com alimentação adequada, medicamentos quando necessários e acompanhamento profissional. NID, prevenção e controle do diabetes. A sexta estratégia é descobrir como seu organismo responde. Se o profissional que acompanha você recomendar, meça a glicemia antes da refeição e novamente no horário indicado depois de comer. Anote o alimento, a quantidade e o resultado. Talvez 2 fatias de determinado pão elevem muito sua glicose, enquanto uma fatia combinada com proteína e vegetais produza uma resposta melhor. Esse teste não deve ser usado para justificar exageros. Ele serve para identificar padrões e ajudar o médico ou nutricionista a ajustar o tratamento. Também é importante conhecer alguns erros perigosos. Canela, vinagre, limão, chás e suplementos não anulam o açúcar presente no pão ou na sobremesa. Alguns desses produtos podem até interferir em medicamentos ou provocar efeitos adversos. Nunca deixe de tomar o medicamento para testar uma estratégia alimentar. Também não aumente a dose de insulina por conta própria para poder comer uma quantidade maior de doces. Quem utiliza insulina ou medicamentos que estimulam sua produção pode sofrer hipoglicemia ao reduzir drasticamente os carboidratos sem ajustar o tratamento. Tremores, suor frio, confusão e fraqueza podem ser sinais de glicose muito baixa. Converse com o médico antes de fazer mudanças importantes, principalmente se você for idoso, tiver doença renal, doença cardíaca ou episódios anteriores de hipoglicemia. E o diabetes pode ser eliminado? O diabetes tipo 1 exige tratamento contínuo com insulina e não é revertido por mudanças na alimentação. No diabetes tipo 2, algumas pessoas podem atingir a chamada remissão após uma perda significativa e sustentada de peso, associada a mudanças no estilo de vida ou a determinados tratamentos médicos. Remissão não é o mesmo que cura. A glicemia pode voltar a subir, especialmente quando ocorre recuperação do peso perdido. Por isso, o acompanhamento e os exames precisam continuar. NID, remissão do diabetes tipo 2. Portanto, você não precisa enxergar o pão como um veneno nem acreditar que um truque permitirá comer doces sem consequências. Prefira carboidratos com mais fibras, controle a quantidade, combine-os com vegetais e proteínas, evite bebidas açucaradas, faça atividade física e observe sua resposta individual. O diabetes é uma condição crônica que pode ser controlada. Com acompanhamento adequado, muitas pessoas conseguem manter uma alimentação variada sem abandonar completamente tudo aquilo de que gostam. CDC, informações básicas sobre diabetes.